Hoje nós vamos falar um pouco sobre os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, em razões trigonométricas. Esses ângulos eles são chamados de notáveis porque eles aparecem muito em muitos problemas. Então a matemática dá um olhar diferenciado para esses três ângulos. Vou começar pelo ângulo de 45. Olha esse quadrado de lado L. Percebam que eu marquei um ângulo de 90 graus. Na verdade, os quatro são de 90, mas eu vou olhar para esse ângulo específico, porque eu quero olhar para esse triângulo aqui que está formando com a diagonal. Nós já vimos que a diagonal do quadrado ela é L raiz de 2. Então, eu vou colocar esse valor aqui, ó, L raiz de 2. E nós também já vimos isso em anos anteriores aí, que a diagonal do quadrado, ela divide o ângulo aqui em dois ângulos congruentes. Então, esse pedacinho do ângulo A é de 45 graus. Porque esse triângulo aqui formado é um triângulo isósceles, né, gente? Então, aqui é 45, lá em cima também é 45. Vou olhar a partir desse triângulo formado aqui, as razões trigonométricas de 45 graus. Vamos começar pelo seno de 45 graus. Já vimos que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o cateto oposto a 45? L. E qual é a hipotenusa desse triângulo? L raiz de 2. L e L podem cortar. E aqui vai ficar 1, né? Então, o seno de 45 vai ser 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 e raiz de 2, né? Multiplicando, vai ficar 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Temos que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos olhar agora o cosseno. O cosseno desse ângulo de 45 graus vai ser L também sobre L raiz de 2, porque o cateto adjacente também é L. Como nós já fizemos a simplificação em cima da mesma fração, a gente sabe também que o cosseno vai ser raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 vai ser L sobre L, que é cateto oposto é L, cateto adjacente é L. L sobre L vai ser igual a 1. Então, seno raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2 e tangente igual a 1. Essas são as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. Vai valer para qualquer ângulo de 45, independente do tamanho dos lados? Sim, vai valer sempre para qualquer ângulo de 45. Continuando, pessoal, para a gente ver as relações de 30 e 60 graus, as razões trigonométricas de 30 e 60, vamos olhar agora para o triângulo equilátero. Antes de começar a ver as relações, vamos marcar algumas coisas aqui. A gente sabe que a altura desse triângulo é igual a L raiz de 3 sobre 2. Isso já foi mostrado anteriormente por Pitágoras. Então, eu vou colocar aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Isso é a altura. E a altura também é mediana. Então, ela divide esse lado aqui em 2. Então, aqui é L sobre 2. Vou olhar primeiro para o ângulo de 60. Por que eu vou olhar primeiro para o ângulo de 60? Eu sei que aqui tem 30 graus. Posso achar esse 30 por dois meios. Pelo triângulo, que é 90 mais 60, 150, falta 30.
ou sabendo que a altura do triângulo equilátero é também bissetriz. Então, ela divide esse ângulo aqui de 60 em 2. Vou olhar primeiro para o de 60. Seno de 60. Cateto oposto, que é a altura, sobre hipotenusa, que é L. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, dividido por L. Repete a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, troca o sinal e inverte a segunda. L vai cortar com L. O que vai sobrar? Raiz de 3 sobre 2. Esse é o seno de 60 graus. E o cosseno de 60? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, L sobre 2 sobre L. Repete a primeira fração, L sobre 2. Troca o sinal e inverte a segunda. Corto L, o que sobra? 1/2. Esse é o cosseno de 60. E a tangente de 60 graus? Cateto oposto, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é L sobre 2. Repete a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, troca o sinal e inverte a segunda, 2 sobre L. Corto 2 e corto L, só sobra raiz de 3. Seno, cosseno e tangente de 60 graus. Vamos agora olhar para o ângulo lá de 30. O seno de 30 vai ser o cateto oposto, L sobre 2, sobre hipotenusa. L sobre 2 sobre L era o cosseno de 60. E quanto que deu isso? 1/2. Não vou fazer a simplificação de novo. E o cosseno de 30? Vai ser o cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2, sobre hipotenusa, L. L raiz de 3 sobre 2 sobre L era o seno de 60, que deu raiz de 3 sobre 2. Não vou novamente fazer essa simplificação. E olha o que eu já tinha falado com vocês, ângulos complementares têm senos e cossenos alternados. O seno de 60 é o cosseno de 30. O seno de 30 é o cosseno de 60. Tá? Isso sempre acontece para ângulos complementares. Agora vamos ver tangente de 30. A tangente de 30 é o cateto oposto a 30, L sobre 2, sobre o cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Repete o primeiro, troca o sinal e inverte a segunda fração. Vamos cortar L e 2. Vai sobrar 1 aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar 1 raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. Racionalizando essa fração, isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3, porque vai multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar 3. Então, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Temos todas as razões trigonométricas dos nossos ângulos notáveis. Vamos montar nossa tabela agora. Olha a tabela resumo. 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Vou montar a tabela junto com vocês para vocês verem um jeito prático de montar, tá? Monta assim, ó. 1, 2, 3. Tá? 3, 2, 1. Isso olhando para os senos e cossenos. Divide todo mundo por 2. E coloca a raiz quadrada. A raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa. Raiz de 2,
raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 2. Para o seno e cosseno dá certo fazer isso. Para tangente, não. Para tangente é raiz de 3 sobre 3 em 30, 1 em 45 e raiz de 3 em 60. Essa é a tabela resumo dos ângulos notáveis e suas razões trigonométricas básicas. Vamos dar uns exemplos de aplicação dos ângulos notáveis e suas razões trigonométricas. Vimos que os ângulos notáveis 30, 45 e 60. Exemplo 1. Determine o valor de x no triângulo. Percebe que o x não é o seu ângulo, o x é um dos seus lados. Eu tenho um ângulo de 30 graus. O x aqui é o que desse ângulo? É o cateto oposto, tá vendo? Ele está formando um ângulo reto e ele está oposto a 30. E o lado de 26? Eu tenho o ângulo reto, o oposto a ele é a hipotenusa. Então aqui eu tenho cateto oposto e aqui hipotenusa. Que razão trigonométrica usa cateto oposto e hipotenusa? O seno, não é, gente? O seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos substituir. Nosso ângulo é 30 graus. Então, seno de 30 tem que ser igual a x, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 26. E qual é o seno de 30? Na nossa tabelinha, a gente viu que o seno de 30 é 1/2. 1/2 é igual a x sobre 26. Agora é só cruzar. X vezes 2, vou colocar aqui. 2x. 26 vezes 1, 26. X, então, é igual a 26 dividido por 2. X é igual a 13. Determinamos qual é o cateto oposto. Dica: triângulo retângulo. O ângulo de 30 graus, o cateto oposto ao ângulo de 30 sempre vai ser metade da hipotenusa. Sempre. Isso só para o cateto oposto ao ângulo de 30. Tá bom, pessoal? Exemplo 2. Agora com um ângulo de 60 graus. Eu estou olhando aqui. Eu tenho o ângulo de 60. 37 é a hipotenusa, né? Está oposta ao ângulo reto, então é a hipotenusa. E y aqui, que é o que está pedindo, é o cateto adjacente ao ângulo de 60. Então, a gente está usando cosseno do ângulo, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 60, então, vai ser y sobre 37. Cosseno de 60, também olhando na tabelinha, vocês vão ver que o cosseno desse ângulo é 1/2. Então, 1/2 é igual a y sobre 37. Se o y tivesse no lugar do cateto oposto, seria seno. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tem que tomar cuidado, tá? Cruzando, 2y é igual a 37. Y, então, vai ser 37 dividido por 2. Y é igual a 18,5. Usei o mesmo valor, 1/2, que do exemplo 1. Mas porque no exemplo 1 eu estava falando de seno de 30. E agora eu estou falando de cosseno de 60. Como 30 e 60 são complementares, eu já tinha falado isso com vocês, o seno de um é o cosseno do outro. Exemplo 3. Agora um exemplo com 45 graus. Tem um triângulo retângulo com um ângulo de 45. Z, que é o que a gente quer determinar, é o cateto oposto a 45. E 12 é o cateto adjacente.
A relação que a gente usa, cateto oposto e cateto adjacente, é tangente. A tangente do ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 45, então, que é o ângulo desse triângulo, vai ser Z sobre 12. E também pela tabelinha, nós vimos que a tangente de 45 é 1. 45 graus aqui, esse triângulo é isósceles. Logo, os catetos eles são iguais, a tangente é igual a 1. Z, então, cruzando, Z igual a 12. Se vocês lembrarem disso, que se o triângulo é de 45, se vocês lembrarem disso, triângulo retângulo para ter ângulo de 45 é isósceles. Logo, os catetos são iguais, vocês não precisam nem aplicar a razão trigonométrica. Vocês podem direto dizer que Z tem que ser igual a 12 para esse ângulo ser de 45 graus.